E no nosso quadro hoje, gente, de arquitetura e decoração, dessa tarde, né? Vamos conversar aí com o arquiteto Christian Sica. Ele veio aqui contar pra gente como que a gente pode trabalhar divisórias em alguns espaços, falando sobre algumas divisórias. Ele tá aqui ao vivo, então de repente em casa você quer fazer alguma pergunta, tem dúvida do que você pode fazer, pode interagir com a gente. 4599254747. Boa tarde, bem-vindo, Christian. Obrigado, Mauro. Tava com saudade já. Eu sei que quando você vem, você já vem com um monte de novidades. Já trago um monte de coisa. Gente. Eu queria que você começasse então falando pra gente, né, sobre esse conceito dos ambientes abertos, mas ter alguma divisória assim para dar aquele charme e tal. Conta um pouquinho pra gente desses espaços. Então, esses ambientes abertos se transformaram, né? Antes eram as kitnets, agora a gente transforma eles para estúdio, né? A gente moderniza um pouco esse nome desses ambientes, porque agora a gente já não é mais a kitnet para alugar, já é o espaço para morar, né? Então a gente precisa transformar esses ambientes em espaços um pouquinho mais agradáveis e funcionais. Então a gente precisa tirar aquela característica daquele espaço mais rústico e deixar ele um pouquinho mais contemporâneo e transformar ele com a marcenaria, né? E como os móveis, Christian, eles podem ser esses divisores nesse caso? Como trabalhar essa divisão? Porque como você falou, os espaços às vezes acabam sendo um pouquinho menor e tem que ter essas divisórias de repente para o quarto, para a cozinha e tal. Como trabalhar Então, isso? esses espaços menores, ou até mesmo dentro da residência, né, que a gente precisa interligar um ambiente com o outro, talvez uma sala de televisão com uma sala de jantar, a gente pode utilizar o mobiliário para fazer essa divisão. Às vezes no formato de um painel ou talvez uma estante, né, a gente consiga trabalhar com paisagismo, a televisão que transforma para a sala de TV, para a sala de jantar. Então esses painéis a gente consegue usar como ambientes de divisão aí desses espaços abertos. Painéis, estantes, né? Antigamente, como você estava falando, antigamente você usavam mais móveis também para fazer essa divisória. E agora dá para usar espelhados, os vidros, MDF também, dá para criar vários tipos ali também, né? Mas como transformar essa casa, então, num conceito aberto? Como fazer isso? Para ela transformar em conceito aberto, a gente não precisa transformar ela derrubando paredes, né? A gente tem que ter uma comunicação visual entre os ambientes. Então, talvez uma parede um pouquinho mais baixa. E para a gente conseguir fazer esse conceito aberto, ele precisa estar interligado entre um ambiente e outro, mas visualmente. Então, tirar as paredes ou abrir com painéis, onde a sala de televisão está interligada com a cozinha e principalmente também com o ambiente externo. Então, a gente consegue fazer a ligação do interno e a ligação do externo nesses ambientes. Mas para o conceito aberto, a gente precisa abrir esse espaço para ter o contato visual entre os dois ambientes. E assim, em apartamentos, é possível fazer também esse tipo de conceito de ambiente aberto? Você consegue trabalhar ele assim? Consegue, Mauro. Sabe por quê? Os apartamentos são menores hoje, né? Então, dentro desses apartamentos são os ambientes que a gente consegue mais fazer a modificação. E aí a gente acaba se limitando sempre entre cozinha e sala de jantar e sala, né? Então, a gente tem muita planta hoje que vem com conceito aberto entre cozinha, sala de jantar e sala de estar. E aí, dentro desse apartamento é onde acontecem esses conceitos abertos aí. Explica um pouquinho pra gente essa foto ali, ó. Ali seria um conceito aberto, porque você consegue ver a sala, né? Você consegue ver o espaço, a escada, mas é isso que é o conceito aberto. Isso é uma casa, não é um apartamento, né? Esse contato visual entre os ambientes, tanto o externo quanto o interno. Então a gente tem o contato visual de quem está cozinhando, quem está na sala de televisão. Hoje as famílias estão um pouco menores, então a gente precisa desse contato visual entre todos, né? A gente já não tem mais aquele funcionário que fica só na cozinha, então esse contato visual entre todo mundo que é importante. Então esse conceito aberto é o contato visual de quem está na cozinha, de quem está na sala de televisão, de quem está lá fora, para a gente poder fazer. E geralmente isso acontece mais na área social, né? Cozinha, sala, do que nos quartos. E assim, e quais que são as vantagens desses ambientes abertos? É isso? É você ter um espaço mais amplo, onde você consegue ter o controle, digamos, de tudo, consegue observar tudo além ali? de todo esse espaço maior, né, é a comunicação com quem está na casa, né? Então é assim, entre um casal, o marido e a esposa, né, a gente tem o contato visual de quem está na sala, de quem está na cozinha, então é mais fácil para a gente ter esse contato. Então a vantagem é esse contato visual de quem está nesses espaços, além do que a luminosidade funciona melhor, né? A gente tem uma sala mais aberta com a sala de televisão, com a cozinha principalmente, a gente tem uma amplitude dentro desse espaço. Os ambientes menores, né, não tem por que fechar com parede, a gente consegue fazer as divisórias de painéis e outros objetos, né?
E há desvantagens, Cristian, em deixar esses espaços abertos? Tem assim? bastante desvantagem. A gente, assim, eu vou dizer que hoje no escritório, 50% dos clientes preferem um ambiente aberto e 50% fechado. Então, assim, a desvantagem desse ambiente aberto, integrado, eu sempre falo para o cliente é mais na organização, né? Então, porque você receber alguém na tua sala de televisão ou na sua sala de jantar e logo em seguida ter a cozinha, realmente isso precisa estar mais organizado, precisa estar mais simétrico, mais limpo, né? Então, às vezes o cliente está naquela correria, tem a cozinha mais fechada, ele já não gosta desse contato visual. Essa é a desvantagem, né? Então, esse ambiente, por ele estar aberto, precisa sempre estar mais organizado, mais limpo, mais em ordem ali, né? Porque ele vai estar tudo integrado com a casa, né? Mas a gente vê atualmente também, né, que a marcenaria, ela trabalha bastante esse espaço também, que você pode fazer aquelas portas de correr, quer dar uma disfarçada, como você falou, a televisão, você pode deixá-la de um lado, virou um painel, tá tampado ali já também, né? Como que a marcenaria ela vem ajudando nisso também, né? Nessa parte de divisórias? Eu trouxe algumas opções para a gente entender um pouquinho sobre a marcenaria, né? A gente tem os painéis usinados, que são os painéis que são cortados, e eles podem virar painéis de divisórias de ambiente e podem virar portas, então sobrepondo uma peça na outra fica fechado, abrindo, a gente tem a divisão dos ambientes, né? A marcenaria hoje vem uma tecnologia gigantesca para a gente criar. Pode ser, de repente, um painel inteiro também. Todo um painel de divisória, né? E aí, se você coloca se você trabalha com vidro por trás desse painel, então a gente tem um vidro que a gente chama de reflecta, né? Que hora ele consegue visualizar com a luz ou não. Tem várias opções. Então, assim, dentro das divisórias de ambiente vai muito do gosto, né? O cliente não gosta do vidro liso, a gente já vem com um vidro mais esse é o vidro um esse vidro mais... É aquele que ele é um reflecta, prata, né? Você pode enxergar dentro dele. Isso. Né? Por fora você enxerga, por dentro Isso, não. dependendo da luz, né? E esse aqui também, tipo assim, para área externa, ele ajuda com calor? Porque já tem uns que são específicos para isso. Eu não sei esse exatamente se tem uma película, mas ele reduz bastante a temperatura externa. Mas a gente tem películas que coloca no vidro para dar essa transparência ou essa proteção, né? Que retém um pouco da luz. Os vidros mini boreal, que são os vidros, esses aqui são os... já é canelado o canelado, também, né? E aí a gente já tem um pouquinho, esconde um pouquinho mais, todos eles passando a luz, né? A ideia é hoje que a gente consiga passar essa luz, mas que a gente tenha tem um pouquinho de privacidade. E aí tem totalmente os que são totalmente fechados, né? Esse aqui ainda consegue visualizar um pouquinho. Mas a marcenaria é fascinante. Eu tô vendo que isso aqui também, ele é um metal, não é uma madeira. Não. Esse aqui é alumínio. Todos eles são alumínios. Isso, são perfis de alumínio. Também uma construção mais leve. Muito mais leve, Mauro, porque o mecanismo de suporte do alumínio é mais leve. Até parece um tecido, né? Uma trama de tecido. Tem algumas que imitam couro. Então, assim, hoje, né, temos vários materiais dentro da arquitetura que a gente consegue fazer essa divisória. E olha como é fininho, né? Aqui, ó, isso aqui que eu ia mostrar, ele é um metal. Então ele se torna leve. De repente você quer fazer uma divisória, vai colocar ele para correr, ó. Ele é fininho. E olha só, que a parede tem 15 centímetros, vamos pensar numa menor hoje de acartonado 8. Então olha a espessura que essa parede de divisória de ambiente vai ter e a gente vai ganhar um espaço dentro de uma kitnet, né, um dos estúdios. 10 centímetros é muito espaço para a gente ganhar ali. Ele trouxe alguns aqui, né? A gente tem uma infinidade já de modelos, de coisas que você pode estar usando nessas divisórias. Sim, e olha também. só, esses usinados aqui, a gente pode fazer o corte do desenho que o cliente quiser, alguma coisa muito específica. Aqui a gente tem um quadrado, uma logomarca, uma marca, tudo. E assim, mas e como usar desse conceito, então, para tornar esses espaços mais funcionais? Como que você pode trabalhar isso na arquitetura? Então, para tornar eles mais funcionais, a gente precisa trabalhar com aberturas, né? Então, a gente pode trabalhar com grandes portas, né, de abertura com esses materiais, hora a gente fecha, hora a gente abre. Então, por exemplo, eu tenho o quarto que está interligado na casa, se eu quiser um pouco mais de privacidade, essas portas elas fecham, e aí eu consigo ter uma privacidade de noite, até mesmo pelo ar-condicionado, e de dia abrir, transformar esse espaço mais aberto. Então, com portas e sistema de mecanismo de fechamento ali, a gente consegue resolver o espaço, nossa, 100%. Muito mais dinâmico. E você vê que nos últimos anos, você que está trabalhando bastante nessa área, você vê que as pessoas estão procurando isso, elas querem isso, as coisas mais práticas, mais abertas, essa comunicação, tipo assim, da cozinha, com a área de lazer, com a piscina, tudo interligado? As pessoas estão procurando mais essa interligação porque hoje a gente tem menos tempo em casa, né? Então a gente está trabalhando muito na rua e o pouco tempo que a gente está em casa, a gente está com esses espaços mais interligados entre todo mundo, né? E sem falar que é dinâmico a nossa mudança, né? Não existe mais hoje um escritório fechado, né? A gente já tem um home office na sala,
Porque pode ser que mude, pode ser que eu volte ao home office, eu possa sair de home office. Então, os ambientes estão ficando mais abertos, sim, para a gente poder ter uma ligação, uma comunicação entre as pessoas. E eles vêm para tornar o espaço muito mais flexível e mais aberto. Né? Até na foto ali, adiante dessa daí, você dá para ver que a pessoa trabalhou um pouquinho o teto também. Sim. Dá para usar esse material no teto, fazer alguns detalhes e tá tudo interligado. Até a porta de correr lá, que deve estar ligando, acho que de repente a área externa também. A área externa, né, na lateral ali também, de repente pode ser até a sala de jantar aqui do lado, mas que ela tem essa porta de correr que ela interliga, se não quer. Isso, e a marcenaria hoje ela não se limita só à parede, né? A gente trabalha com teto também, então painel vira painel, teto e painel piso. Então assim, hoje em um ambiente aberto a gente consegue fazer 100% de divisório com marcenaria. Custo-benefício, porque quando você for se mudar, você consegue transportar isso mais fácil, até um mobiliário seu, e porque a alvenaria é fixa ali, você não consegue retirar. Então a marcenaria você consegue fazer o reaproveitamento. Eu tô vendo ali, né, nesse dali foi até criado um teto diferente com a marcenaria. Tem um teto, isso, tem umas luminárias. Ó, naquela cozinha a gente tem uma estrutura mais aberta, né, com madeira, caibros. Né, a madeira ali também. E a gente consegue interligar não só o ambiente interno, mas o externo também. A luz solar, que a gente consiga entrar numa incidência legal na sala para ter uma luminosidade e diminuir a intensidade da luz elétrica, né? Até aquela foto que a gente estava vendo antes, a gente vê que tem bastante claridade e dá para ver que ela é mais alta também, né? E é um ambiente totalmente aberto, conceito aberto, né? Tanto do mezanino quanto da parte de baixo. E isso está sendo muito procurado pela comunicação dos moradores, né? Dos proprietários da casa. Ali hoje dá para ver essa parte aí aberta, a escadaria deve estar aí para os quartos também. E olha aí, ó, fica um ambiente bonito e gostoso. Mas e sobre os móveis multifuncionais? Quais as dicas para você na hora de escolher? Porque a gente viu que não é só a construção, não é? Tem que ter os móveis ali também que combine, que dê um charme. Em cada espaço a gente está vendo que tenha essa harmonização toda, né? Então, para esses espaços que são mais abertos, e principalmente por os menores, Mauro, a gente precisa escolher os móveis que são bem mais flexíveis, né? Nada muito fixo, né? Não uma mesa de jantar fixa, não uma poltrona fixa, talvez um mobiliário que gira, o sofá que seja mais leve para transportar, ou o painel da TV que a gente consegue virar para a sala de televisão e jantar. Então, esse mobiliário que eu consiga modificar ele com bastante facilidade. Vamos receber mais pessoas, eu consigo abrir. Então, a dica é o mobiliário mais flexível, mais leve possível, sem ser muito pesado, né? E aí você consegue abrir esse ambiente aí, transformar ele bem mais flexível do que com um mobiliário fixo e grande, né? Acaba atrapalhando muito. A gente tinha umas estandes gigantescas em casa antes, que a gente já nem tem mais. Então, se transformou num aparador que eu consigo mover mais fácil. Mais a praticidade, né? E as cores? Como que você tem visto esse das cores? Eu lembro que a última vez que você esteve aqui, que as pessoas estão tipo na cozinha e tal, estão trabalhando aquelas cores, o verde mais escuro. Você vê que eles estão procurando deixar mais colorida a cozinha, não aquela coisa tão branca, tão clean mais. É muito gosto do cliente, né? O que a gente sempre fala para o cliente é a casa é a sua moradia. Então a gente vai dar só a opinião de algumas cores que cabem, né? Mas assim, a gente pode pintar o teto colorido, tem clientes que gostam de marcenaria mais escura. A gente está atendendo um cliente no escritório que quer a casa toda mais cinza, então já vai um pouquinho fora da contramão de que todos estão pedindo ultimamente, que é o amadeirado. É muito pessoal. O que a gente fala para o cliente é: escolha a cor que você vai se sentir bem, independente da tonalidade, a gente vai corrigir, porque quem vai morar lá é você. Então, assim, a gente tem uma opção de cores aí que os clientes escolhem, tanto cozinha clara, cozinha escura. A gente vai corrigir o que é certo, né? Talvez um granito muito claro na cozinha vai manchar, então a gente já pega uma opção um pouquinho mais escura e vai corrigir nos ambientes para não ficar tão monocromático, tão simples também, ou meu pálido, né? E esses materiais aqui tem uma infinidade de cores. Tem uma também. infinidade. Você pode criar. Além dos catálogos de cores de materiais dentro da marcenaria, qualquer marcenaria que a gente tem, a gente consegue personalizar, criar dentro uma Pantone de uma cor específica para você e que seja específica do seu projeto, né? Com uma assinatura de uma logo. Então, assim, além das cartelas, sei lá, de milhões de tintas, a gente tem muita opção. Quando a gente volta das feiras, eles falam: o céu é o limite aqui, né? Então, o cliente pode ter um projeto único, específico e mudar totalmente as cores. Eles podem ser pintados, enfim. É muito mais do cliente chegar com a proposta para a gente poder entender o que ele quer, né? Tá vendo, gente? Que belezinha. Mas eu vou fazer assim, ó, vou deixar o Instagram do Christian ali na tela, porque lá ele dá dicas também, você pode conhecer um pouquinho mais dos trabalhos. A gente falou algumas coisas que dá para fazer divisórias aqui, mas você pode criar, se você tem uma ideia também, de repente procurar o seu arquiteto também, conversar com o Christian ali, que ele pode dar ideia. Ah, isso é legal, não, ó, isso aqui já não vai combinar tanto com aquele ali, sabe? Para ficar aquela coisa
harmoniosa, que é a sua casa, como a gente falou, né? Sim, é a casa do... E ele precisa gostar do ambiente, né? A nossa função ali é só corrigir o que ele vai curtir. Se sentir bem, né? Claro, né? A hora que você vai pro seu quarto, a hora que você vai receber também, você que gosta de receber, os detalhes ali tudo. Então isso é muito importante também. E o Christian dá várias dicas lá também, ó. Podem seguir, eles estão, tá ali. Gratidão, obrigado. Ele é vizinho, gente, o escritório é aqui do ladinho. Tá do ladinho, só dá um pulo aqui. Gratidão, obrigado. Obrigado. E no nosso quadro hoje, gente, de arquitetura e decoração, dessa tarde, né? Vamos conversar aí com o arquiteto Christian Sick. Ele veio aqui contar pra gente como que a gente pode trabalhar divisórias em alguns espaços, falando sobre algumas divisórias. Ele tá aqui ao vivo, então de repente em casa você quer fazer alguma pergunta, tem dúvida do que você pode fazer, pode interagir com a gente. 4599254747. Boa tarde, bem-vindo, Christian. Obrigado, Mauro. Tava com saudade já. Eu sei que quando você vem, você já vem com um monte de novidades. Já trago um monte de coisa. Gente. Eu queria que você começasse então falando pra gente, né, sobre esse conceito dos ambientes abertos, mas ter alguma divisória assim para dar aquele charme e tal. Conta um pouquinho pra gente desses espaços. Então, esses ambientes abertos se transformaram, né? Antes eram as kitnets, agora a gente transforma eles para estúdio, né? A gente moderniza um pouco esse nome desses ambientes, porque agora a gente já não é mais a kitnet para alugar, já é o espaço para morar, né? Então a gente precisa transformar esses ambientes em espaços um pouquinho mais agradáveis e funcionais. Então a gente precisa tirar aquela característica daquele espaço mais rústico e deixar ele um pouquinho mais contemporâneo e transformar ele com a marcenaria, né? E como os móveis, Christian, eles podem ser esses divisores nesse caso? Como trabalhar essa divisão? Porque como você falou, os espaços às vezes acabam sendo um pouquinho menor e tem que ter essas divisórias de repente para o quarto, para a cozinha e tal. Como trabalhar Então, isso? esses espaços menores, ou até mesmo dentro da residência, né, que a gente precisa interligar um ambiente com o outro, talvez uma sala de televisão com uma sala de jantar, a gente pode utilizar o mobiliário para fazer essa divisão. Às vezes no formato de um painel ou talvez uma estante, né, a gente consiga trabalhar com paisagismo, a televisão que transforma para a sala de TV, para a sala de jantar. Então esses painéis a gente consegue usar como ambientes de divisão aí desses espaços abertos. Painéis, estantes, né? Antigamente, como você estava falando, antigamente você usavam mais móveis também para fazer essa divisória. E agora dá para usar espelhados, os vidros, MDF também, dá para criar vários tipos ali também, né? Mas como transformar essa casa então num conceito aberto? Como fazer isso? Para ela transformar em conceito aberto, a gente não precisa transformar ela derrubando paredes, né? A gente tem que ter uma comunicação visual entre os ambientes. Então, talvez uma parede um pouquinho mais baixa. E para a gente conseguir fazer esse conceito aberto, ele precisa estar interligado entre um ambiente e outro, mas visualmente. Então, tirar as paredes ou abrir com painéis, onde a sala de televisão está interligada com a cozinha e principalmente também com o ambiente externo. Então, a gente consegue fazer a ligação do interno e a ligação do externo nesses ambientes. Mas para o conceito aberto, a gente precisa abrir esse espaço para ter o contato visual entre os dois ambientes. E assim, em apartamentos, é possível fazer também esse tipo de conceito de ambiente aberto? Você consegue trabalhar ele assim? Consegue, Mauro. Sabe por quê? Os apartamentos são menores hoje, né? Então, dentro desses apartamentos são os ambientes que a gente consegue mais fazer a modificação. E aí a gente acaba se limitando sempre entre cozinha e sala de jantar e sala, né? Então, a gente tem muita planta hoje que vem com conceito aberto entre cozinha, sala de jantar e sala de estar. E aí, dentro desse apartamento é onde acontecem esses conceitos abertos aí. Explica um pouquinho pra gente essa foto ali, ó. Ali seria um conceito aberto, porque você consegue ver a sala, né? Você consegue ver o espaço, a escada, mas é isso que é o conceito aberto. Isso é uma casa, não é um apartamento, né? Esse contato visual entre os ambientes, tanto o externo quanto o interno. Então a gente tem o contato visual de quem está cozinhando, quem está na sala de televisão. Hoje as famílias estão um pouco menores, então a gente precisa desse contato visual entre todos, né? A gente já não tem mais aquele funcionário que fica só na cozinha, então esse contato visual entre todo mundo que é importante. Então esse conceito aberto é o contato visual de quem está na cozinha, de quem está na sala de televisão, de quem está lá fora, para a gente poder fazer. E geralmente isso acontece mais na área social, né? Cozinha, sala, do que nos quartos. E assim, e quais que são as vantagens desses ambientes abertos? É isso? É você ter um espaço mais amplo, onde você consegue ter o controle, digamos, de tudo, consegue observar tudo além ali? de todo esse espaço maior, né, é a comunicação com quem está na casa, né? Então é assim, entre um casal, o marido e a esposa, né, a gente tem o contato visual de quem está na sala, de quem está na cozinha, então é mais fácil para a gente ter esse contato. Então a vantagem é esse contato visual de quem está nesses espaços, além do que
a luminosidade funciona melhor, né? A gente tem uma sala mais aberta com a sala de televisão, com a cozinha principalmente, a gente tem uma amplitude dentro desse espaço. Os ambientes menores, né, não tem por que fechar com parede, a gente consegue fazer as divisórias de painéis e outros objetos, né? E há desvantagens, Cristian, em deixar esses espaços abertos? Tem assim? bastante desvantagem. A gente, assim, eu vou dizer que hoje no escritório, 50% dos clientes preferem um ambiente aberto e 50% fechado. Então, assim, a desvantagem desse ambiente aberto, integrado, eu sempre falo para o cliente é mais na organização, né? Então, porque você receber alguém na tua sala de televisão ou na sua sala de jantar e logo em seguida ter a cozinha, realmente isso precisa estar mais organizado, precisa estar mais simétrico, mais limpo, né? Então, às vezes o cliente está naquela correria, tem a cozinha mais fechada, ele já não gosta desse contato visual. Essa é a desvantagem, né? Então, esse ambiente, por ele estar aberto, precisa sempre estar mais organizado, mais limpo, mais em ordem ali, né? Porque ele vai estar tudo integrado com a casa, né? Mas a gente vê atualmente também, né, que a marcenaria, ela trabalha bastante esse espaço também, que você pode fazer aquelas portas de correr, quer dar uma disfarçada, como você falou, a televisão, você pode deixá-la de um lado, virou um painel, tá tampado ali já também, né? Como que a marcenaria ela vem ajudando nisso também, né? Nessa parte de divisórias? Eu trouxe algumas opções para a gente entender um pouquinho sobre a marcenaria, né? A gente tem os painéis usinados, que são os painéis que são cortados, e eles podem virar painéis de divisórias de ambiente e podem virar portas, então sobrepondo uma peça na outra fica fechado, abrindo, a gente tem a divisão dos ambientes, né? A marcenaria hoje vem uma tecnologia gigantesca para a gente criar. Pode ser, de repente, um painel inteiro também. Todo um painel de divisória, né? E aí, se você coloca se você trabalha com vidro por trás desse painel, então a gente tem um vidro que a gente chama de reflecta, né? Que hora ele consegue visualizar com a luz ou não. Tem várias opções. Então, assim, dentro das divisórias de ambiente vai muito do gosto, né? O cliente não gosta do vidro liso, a gente já vem com um vidro mais esse é o vidro um esse vidro mais... É aquele que ele é um reflecta, prata, né? Você pode enxergar dentro dele. Isso. Né? Por fora você enxerga, por dentro Isso, não. dependendo da luz, né? E esse aqui também, tipo assim, para área externa, ele ajuda com calor? Porque já tem uns que são específicos para isso. Eu não sei esse exatamente se tem uma película, mas ele reduz bastante a temperatura externa. Mas a gente tem películas que coloca no vidro para dar essa transparência ou essa proteção, né? Que retém um pouco da luz. Os vidros mini boreal, que são os vidros, esses aqui são os... já é canelado o canelado, também, né? E aí a gente já tem um pouquinho, esconde um pouquinho mais, todos eles passando a luz, né? A ideia é hoje que a gente consiga passar essa luz, mas que a gente tenha tem um pouquinho de privacidade. E aí tem os que são totalmente fechados, né? Esse aqui ainda consegue visualizar um pouquinho. Mas a marcenaria é fascinante. Eu tô vendo que isso aqui também, ele é um metal, não é uma madeira. Não. Esse aqui é alumínio. Todos eles são alumínios. Isso, são perfis de alumínio. Também uma construção mais leve. Muito mais leve, Mauro, porque o mecanismo de suporte do alumínio é mais leve. Até parece um tecido, né? Uma trama de tecido. Tem algumas que imitam couro. Então, assim, hoje, né, temos vários materiais dentro da arquitetura que a gente consegue fazer essa divisória. E olha como é fininho, né? Aqui, ó, isso aqui que eu ia mostrar, ele é um metal. Então ele se torna leve. De repente você quer fazer uma divisória, vai colocar ele para correr, ó. Ele é fininho. E olha só, que a parede tem 15 centímetros, vamos pensar numa menor hoje de acartonado 8. Então olha a espessura que essa parede de divisória de ambiente vai ter e a gente vai ganhar um espaço dentro de uma kitnet, né, um dos estúdios. 10 centímetros é muito espaço para a gente ganhar ali. Ele trouxe alguns aqui, né? A gente tem uma infinidade já de modelos, de coisas que você pode estar usando nessas divisórias. Sim, e olha também. só, esses usinados aqui, a gente pode fazer o corte do desenho que o cliente quiser, alguma coisa muito específica. Aqui a gente tem um quadrado, uma logomarca, uma marca, tudo. E assim, mas como usar desse conceito, então, para tornar esses espaços mais funcionais? Como que você pode trabalhar isso na arquitetura? Então, para tornar eles mais funcionais, a gente precisa trabalhar com aberturas, né? Então, a gente pode trabalhar com grandes portas, né, de abertura com esses materiais, hora a gente fecha, hora a gente abre. Então, por exemplo, eu tenho o quarto que está interligado na casa, se eu quiser um pouco mais de privacidade, essas portas elas fecham, e aí eu consigo ter uma privacidade de noite, até mesmo pelo ar-condicionado, e de dia abrir, transformar esse espaço mais aberto. Então, com portas e sistema de mecanismo de fechamento ali, a gente consegue resolver o espaço, nossa, 100%. Muito mais dinâmico. E você vê que nos últimos anos, você que está trabalhando bastante nessa área, você vê que as pessoas estão procurando isso, elas querem isso, as coisas mais práticas, mais abertas, essa comunicação, tipo assim, da cozinha, com a área de lazer, com a piscina, tudo interligado? As pessoas estão procurando mais essa interligação porque hoje a gente tem menos tempo em casa, né? Então a gente está trabalhando muito na rua e o pouco tempo que a gente está em casa, a gente está com esses espaços mais interligados entre todo mundo, né? E sem falar que é dinâmico a nossa mudança, né? Não existe mais hoje um escritório fechado, né? A gente já tem um home office na sala,
Porque pode ser que mude, pode ser que eu volte ao home office, eu possa sair de home office. Então, os ambientes estão ficando mais abertos, sim, para a gente poder ter uma ligação, uma comunicação entre as pessoas. E eles vêm para tornar o espaço muito mais flexível e mais aberto. Né? Até na foto ali, adiante dessa daí, você dá para ver que a pessoa trabalhou um pouquinho o teto também. Sim. Dá para usar esse material no teto, fazer alguns detalhes e tá tudo interligado. Até a porta de correr lá, que deve estar ligando, acho que de repente a área externa também. A área externa, né, na lateral ali também, de repente pode ser até a sala de jantar aqui do lado, mas que ela tem essa porta de correr que ela interliga, se não quer. Isso, e a marcenaria hoje ela não se limita só à parede, né? A gente trabalha com teto também, então painel vira painel, teto e painel piso. Então assim, hoje em um ambiente aberto a gente consegue fazer 100% de divisório com marcenaria. Custo-benefício, porque quando você for se mudar, você consegue transportar isso mais fácil, até um mobiliário seu, e porque a alvenaria é fixa ali, você não consegue retirar. Então a marcenaria você consegue fazer o reaproveitamento. Eu tô vendo ali, né, nesse dali foi até criado um teto diferente com a marcenaria. Tem um teto, isso, tem umas luminárias. Ó, naquela cozinha a gente tem uma estrutura mais aberta, né, com madeira, caibros. Né, a madeira ali também. E a gente consegue interligar não só o ambiente interno, mas o externo também. A luz solar, que a gente consiga entrar numa incidência legal na sala para ter uma luminosidade e diminuir a intensidade da luz elétrica, né? Até aquela foto que a gente estava vendo antes, a gente vê que tem bastante claridade e dá para ver que ela é mais alta também, né? E é um ambiente totalmente aberto, conceito aberto, né? Tanto do mezanino quanto da parte de baixo. E isso está sendo muito procurado pela comunicação dos moradores, né? Dos proprietários da casa. Ali hoje dá para ver essa parte aí aberta, a escadaria deve estar aí para os quartos também. E olha aí, ó, fica um ambiente bonito e gostoso. Mas e sobre os móveis multifuncionais? Quais as dicas para você na hora de escolher? Porque a gente viu que não é só a construção, não é? Tem que ter os móveis ali também que combine, que dê um charme. Em cada espaço a gente está vendo que tenha essa harmonização toda, né? Então, para esses espaços que são mais abertos, e principalmente por os menores, Mauro, a gente precisa escolher os móveis que são bem mais flexíveis, né? Nada muito fixo, né? Não uma mesa de jantar fixa, não uma poltrona fixa, talvez um mobiliário que gira, o sofá que seja mais leve para transportar, ou o painel da TV que a gente consegue virar para a sala de televisão e jantar. Então, esse mobiliário que eu consiga modificar ele com bastante facilidade. Vamos receber mais pessoas, eu consigo abrir. Então, a dica é o mobiliário mais flexível, mais leve possível, sem ser muito pesado, né? E aí você consegue abrir esse ambiente aí, transformar ele bem mais flexível do que com um mobiliário fixo e grande, né? Acaba atrapalhando muito. A gente tinha umas estandes gigantescas em casa antes, que a gente já nem tem mais. Então, se transformou num aparador que eu consigo mover mais fácil. Mais a praticidade, né? E as cores? Como que você tem visto esse das cores? Eu lembro que a última vez que você esteve aqui, que as pessoas estão tipo na cozinha e tal, estão trabalhando aquelas cores, o verde mais escuro. Você vê que eles estão procurando deixar mais colorida a cozinha, não aquela coisa tão branca, tão clean mais. É muito gosto do cliente, né? O que a gente sempre fala para o cliente é a casa é a sua moradia. Então a gente vai dar só a opinião de algumas cores que cabem, né? Mas assim, a gente pode pintar o teto colorido, tem clientes que gostam de marcenaria mais escura. A gente está atendendo um cliente no escritório que quer a casa toda mais cinza, então já vai um pouquinho fora da contramão de que todos estão pedindo ultimamente, que é o amadeirado. É muito pessoal. O que a gente fala para o cliente é: escolha a cor que você vai se sentir bem, independente da tonalidade, a gente vai corrigir, porque quem vai morar lá é você. Então, assim, a gente tem uma opção de cores aí que os clientes escolhem, tanto cozinha clara, cozinha escura. A gente vai corrigir o que é certo, né? Talvez um granito muito claro na cozinha vai manchar, então a gente já pega uma opção um pouquinho mais escura e vai corrigir nos ambientes para não ficar tão monocromático, tão simples também, ou meu pálido, né? E esses materiais aqui tem uma infinidade de cores. Tem uma também. infinidade. Você pode criar. Além dos catálogos de cores de materiais dentro da marcenaria, qualquer marcenaria que a gente tem, a gente consegue personalizar, criar dentro uma Pantone de uma cor específica para você e que seja específica do seu projeto, né? Com uma assinatura de uma logo. Então, assim, além das cartelas, sei lá, de milhões de tintas, a gente tem muita opção. Quando a gente volta das feiras, eles falam: o céu é o limite aqui, né? Então, o cliente pode ter um projeto único, específico e mudar totalmente as cores. Eles podem ser pintados, enfim. É muito mais do cliente chegar com a proposta para a gente poder entender o que ele quer, né? Tá vendo, gente? Que belezinha. Mas eu vou fazer assim, ó, vou deixar o Instagram do Christian ali na tela, porque lá ele dá dicas também, você pode conhecer um pouquinho mais dos trabalhos. A gente falou algumas coisas que dá para fazer divisórias aqui, mas você pode criar, se você tem uma ideia também, de repente procurar o seu arquiteto também, conversar com o Christian ali, que ele pode dar ideia. Ah, isso é legal, não, ó, isso aqui já não vai combinar tanto com aquele ali, sabe? Para ficar aquela coisa
harmoniosa, que é a sua casa, como a gente falou, né? Sim, é a casa do... E ele precisa gostar do ambiente, né? A nossa função ali é só corrigir o que ele vai curtir. Se sentir bem, né? Claro, né? A hora que você vai pro seu quarto, a hora que você vai receber também, você que gosta de receber, os detalhes ali tudo. Então isso é muito importante também. E o Christian dá várias dicas lá também, ó. Podem seguir, eles tá ali. Gratidão, obrigado. Ele é vizinho, gente, o escritório é aqui do ladinho. Tá do ladinho, só dá um pulo aqui. Gratidão, obrigado.